Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá. Retornando ao nosso tema atuador, parte 1, eletroinjetores, né? Claro, é o grande tema desta aula. Afinal de contas, eletroinjetores, né, são os componentes aí mais controlados pela ECU, que requer manutenção devido à própria limpeza, necessidades. Vamos já chegar no tema limpeza. Primeiro, comentando um pouquinho mais sobre o tubo distribuidor, está ali junto, né, dos eletroinjetores, quais são as funções relacionadas. A fixação dos eletroinjetores é feita pelo tubo distribuidor, a famosa flauta, mas neste encaixe temos as travas e os anéis O-rings, que são em 8 peças, 2 por injetor, vedando em relação ao tubo e em relação ao coletor de admissão. Bom, então na remoção dos eletroinjetores, além de abrir espaço, né, tirar as mangueiras em cima, tirar aquela chapa que dá sustentação ao coletor de admissão, né, temos que soltar os parafusos do tubo distribuidor, desconectar os bicos para não forçar o chicote, tá? E nem a ponta, né, o conector elétrico dos bicos, e puxar por igual o tubo distribuidor. Ao puxar o tubo distribuidor, manualmente mesmo, vai desencaixar os 4 anéis O-rings, né, em relação ao coletor de admissão. Tá? Bom, para retirar os injetores, vamos ter que tirar as travas do tubo distribuidor. Posso fazer isso tanto lá no local, mas é mais arriscado, é mais fácil tirar a mangueira do tubo distribuidor e eu levo o tubo distribuidor com as travas e os bicos montados para a bancada. É mais prático e menos risco de perder peças, principalmente as travinhas. Tá? Retiro as travas, já desencaixo os injetores do respectivo tubo distribuidor. Bom, para que eu fiz isso? Obviamente, vamos fazer a limpeza dos eletroinjetores. De antemão, temos que trocar os 8 anéis O-rings. Pessoal, remover o injetor, tem que trocar o anel O-ring. É uma vedação, né? Em relação ao tubo distribuidor, vaza combustível. Em relação ao coletor de admissão, se o anel, né, tiver quebrado, ressecado, vai ser uma falsa entrada de ar. Tá? Bom, ainda com os injetores fora, com recomendação prática, aplicar descarbonizante em spray em cada um dos 4 orifícios. Pessoal, por que jogar descarbonizante em spray nos 4 orifícios? Para tirar ali, ó, sujeira, carvão, que vai acumulando na ponta do injetor. Tá? E realmente acumula bastante. Não é para descarregar um tubinho em cada orifício, não. São alguns segundos, 2, 3 segundos em cada orifício dos bicos. Tá? Ajuda tanto a limpar ali onde é o leque do combustível, quanto também um pouquinho o próprio pé da válvula de admissão. Então, é muito útil. Tá? Então, não se esquecer de trocar os anéis e, principalmente, jogar descarbonizante ali no coletor. Está aqui o coletor. Ó. Tá? Ó. A posição onde estão os injetores, ó, temos ali os 4 orifícios, tá? Na face do coletor, que vai de encontro ao cabeçote. Tá? Bom, o coletor já tem um formato bem legal. Como assim legal? Ele é de plástico, né? Isso facilita o quê? Tanto a produção, né, o peso e também, né, a questão de formato. Ó, o coletor de plástico, pessoal, ele primeiro é mais leve, bem mais leve que um coletor de alumínio. Segundo, ele é bem acabado por fora, ele é lisinho por fora, mas também ele é bem acabado por dentro, ele é lisinho por dentro, ou seja, restringe menos a passagem de ar. E outra,
ele tem um trabalho em formato mais específico para o motor. Ou seja, pode ver, ele não é um coletor formando uma letra L. Não, ele é um coletor que faz curvas. Qual é a função dessas curvas? Deixar o coletor um pouco mais longo e criar turbulência. Pessoal, quanto mais agitado chegar o ar dentro da câmara de combustão, concorda comigo que vai ser melhor a mistura com combustível? É por isso que tem aí, né, um formato cheio de curvas para criar turbulência, tá? Para reforçar que a injeção é indireta, ou seja, os eletroinjetores estão com a ponta voltados para as válvulas de admissão, mas essa injeção ocorre ainda antes da câmara de combustão, o que vai ocasionar o quê? Carbonização do coletor de admissão. É bem comum nessa linha, tá? Muita atenção. Bom, como o combustível utilizado no dia a dia, né, não tem um padrão de qualidade tipo europeu, há necessidade constante de limpeza dos injetores, ou seja, mesmo usando só álcool ou mesmo usando só gasolina, vai formar gomas, carbonizar a ponta dos injetores. E isso altera o quê? Duas coisas. Altera a vazão, ou seja, a quantidade de combustível injetada, e o leque, o ângulo de injeção. Por isso que tem que ser feita a limpeza dos eletroinjetores, pessoal. Não adianta. Ó. Esse motor 1.8, temos muitos problemas, muitos engasgos, alto consumo, tudo pela falta de manutenção, pela falta de limpeza dos eletroinjetores, tá? Temos aí nesse slide, né, a instalação dos 4 eletroinjetores em, né, um reservatório para ser feita a limpeza. É um reservatório com ultrassom. O que o ultrassom vai fazer? Vai quebrar a sujeira na ponta dos eletroinjetores. Recomendada a cada 30 mil quilômetros, a limpeza dos eletroinjetores é feita por sistema ultrassom, quebrando as resinas e carbonos que ficam acumulados na peça. Se for aquecida a cuba de limpeza, melhor ainda é o resultado. Realmente, pessoal, hoje existem muitas cubas de ultrassom que são aquecidas, né? O resultado fica mais satisfatório ainda, tá? Legal isso. Legal entender que realmente tem aí formas melhores de fazer a limpeza do injetor, tá? Então, a cuba ultrassom é a limpeza. Poxa vida, mas a máquina de bico é tão linda, né? Tem ali 4, né, provetas graduadas, transparentes, né? É linda a máquina, tá? Mas a parte de bureta graduada, pessoal, de vidro, é o teste e vazão. A limpeza não é aí. A limpeza é no ultrassom. Ó, sempre pense nisso, tá? A parte bonita da máquina é teste e vazão. A limpeza é na caixinha, é na cuba de ultrassom, tá? Por que explico isso? Porque fazendo o teste ali na bureta, eu não estou limpando nada. A pressão ali da máquina, você regula para a mesma pressão de trabalho do carro. Não muda em nada. Tá? Aliás, pessoal, se o que entupisse, né, ou obstruísse o injetor fosse uma sujeira sólida, única, jamais ia entupir. Pressão de 3,5, que sujeira vai ficar no lugar? O que atrapalha os eletroinjetores é a formação de goma, de resina, de carvão. Isso é que atrapalha. Ou seja, ele vai mexer no leque, vai mexer na vazão. Isso é que atrapalha.
É isso que nós limpamos nos equipamentos de teste e limpeza de injetores, tá? Teste e vazão. Sempre devemos fazer o teste de vazão antes e depois da limpeza. Assim, conseguimos encontrar falhas e solucioná-las. A diferença nas medições de vazão não podem ser maiores que 5%. Como assim? Tirei os injetores do carro, pus na máquina de teste, fiz o teste. Deu ali várias alturas nas buretas graduadas. Coloquei para limpar no ultrassom, geralmente de 10 a 20 minutos. Voltei a fazer o teste de novo. O ideal é dar o quê? Os 4 iguais. Deu uma pequena diferença. Bom, até 5% ainda é aceitável. Mais do que isso, sem chance. Não dá para aceitar. Tá? Ou seja, a diferença de vazão dos eletroinjetores tem que ser a menor possível. Sempre assim. Tá? A questão do tipo de injetor, né, aplicado aqui nessa linha, chama atenção pelo seguinte: muito cuidado com a parte plástica do injetor, o conector elétrico ali, ó, do injetor. Ele é frágil e pode quebrar. Se quebrar, adiós bico injetor. Vai ter que trocar o bico. Não tem opção, tá? Para complementar, em relação ao AF, que comentaram comigo no início da aula, né? O AF, essa relação air-fuel, né, o ar sobre combustível, é o quê? São os cálculos que a ECU faz para determinar, também aí, com base, né, na questão de funcionamento dos sensores, qual é a porcentagem de álcool ou gasolina no tanque. Como esse carro é flex, o módulo de injeção não sabe dizer o que está no tanque. Não tem nenhum sensor de densidade que o módulo identifique. Ó, tem álcool, tem gasolina no tanque. Não sabe. Não tem como saber. Ele vai fazer alguns cálculos através do sinal da sonda lambda. Ele detecta maior porcentagem de oxigênio, o que significa que tem mais álcool. Através do sensor de detonação, ele identifica que o motor começa a detonar mais, começa a grilar mais. É sinal que está mais para a gasolina. Não é assim, pessoal? Motor a álcool é muito raro bater pino, detonar. Gasolina é mais comum. Então, o módulo usa essas duas informações pós-queima, né? Depois da combustão, ó, sonda lambda, detonação. Os dois não são depois que o motor teve a combustão. Sonda lambda ajuda a definir mais a questão de álcool. Detonação, mais gasolina. E aí a ECU vai criando esse fator chamado AF, ar sobre combustível. Estão lembrados? Ele é de 9 a 13,2. Quanto mais próximo de 9, maior é a porcentagem de álcool no tanque. Quando tiver 9, é 100% de álcool no tanque. Quanto mais próximo de 13,2, aí está mais gasolina. 13,2 é 100% gasolina. Tá? Então aí você tem uns cálculos, né? Que próximo a 11, né? Relação a F, próximo a 11 é o quê? Igual pizza, né? Meio a meio. Então, próximo a 11, a ECU identifica que nós temos no tanque metade de gasolina, metade de álcool. Ok? Muito bem. Vamos lá. Mais uma dica, né? Aqui a ECU que define todos esses detalhes, né? E mais uma dica para vocês. Em veículos flex, a limpeza dos eletroinjetores por ultrassom aquecido é muito útil, né? Pois restabelece, ó, vazão e ângulos injetados com uma melhor performance do sistema de injeção eletrônica.
Perguntinha na tela. Temos que trocar os pré-filtros dos eletroinjetores, né? Já falamos já de filtro de combustível aqui. Sim. E os pré-filtros? O que são os pré-filtros? São os pequenos funis, né? Ficam ali encaixados nos injetores. São telinhas que fazem o pré-filtro, né? Da eletroválvula, do bico injetor. Tem que trocar esse pré-filtro? Resposta, sim, né? É um item de manutenção. Temos que trocar, né, a cada 2 limpezas do bico. Então a recomendação é essa. A cada 2 limpezas de bico, trocar uma, né? Fazer a troca dos pré-filtros. Vamos lá ao nosso plantão de dúvidas, né? Aqui, com as perguntinhas selecionadas. Pediu para que eu falasse mais sobre o AF, comentei bastante na aula de hoje. O Diomedes, lá de Brasília. Você está dizendo assim, em relação ao AF, tem sido um verdadeiro lenga-lenga, né, no mercado. Hoje eu resolvo via scanner atualizado, né? A questão do AF, pessoal, quem determina é o próprio módulo. Não se preocupem muito com isso. Quando que eu vou ter que fazer a relação do AF via scanner? Quando houve algum erro de programação, né? O cliente mudou o combustível e não teve tempo do sistema aprender, né? Qual a recomendação básica, pessoal? Orientar o dono do carro, seu cliente. Vai mudar de combustível? Tá gasolina, vou pôr álcool. É abastecer e rodar pelo menos 10 km. Simples e direto. Se você vai abastecer e não vai trocar de tipo de combustível, não precisa rodar nada. Tá gasolina, vou pôr gasolina? Beleza. Tá gasolina, vou colocar álcool? Vai ter que rodar pelo menos 10 km para que dê tempo de fazer a adaptação. Tá ok? Então essa que é a recomendação. Raramente você tem que usar aí o scanner para mexer no AF na oficina. Tá? Bom, outra pergunta aqui que selecionei, também do Diomedes, em termos de resistência, qual a tolerância máxima para se condenar um injetor nesse item? Bom, o padrão aí, vocês viram a resistência. O que eu posso ter tolerância de acordo com a temperatura? 10%, para mais ou para menos. Mais do que isso, já é sinal que está incorreto. Eduardo Pereira comentou, poxa, professor, em programas de TV dizem que bicos são autolimpantes. Quando falamos para limpar bicos, o cliente diz que não precisa. Teoria é realmente boa. A teoria é muito boa, que o bico é autolimpante, tá? Não tem jeito. Todas as montadoras que têm aí a recomendação de que bico é autolimpante, as suas próprias concessionárias têm máquina de bico, de limpeza de bico. Por que será? Por quê? Porque há sim o inconveniente de acúmulo de carvão, acúmulo de sujeira, formação de resinas, gomas nos bicos injetores. Há sim isso. Por isso que tem que ser feita a limpeza dos injetores, tá? Felipe Donini, ó que pergunta bem atual do Felipe, ó. Professor, com esse aumento da porcentagem de álcool na gasolina, na sua opinião, vai interferir no funcionamento dos carros? Boa pergunta, hein? Porque tínhamos aí até essa semana a porcentagem oficial de 20% de álcool anidro na gasolina. Semana que vem, tá? Vai ser de novo 25% de álcool anidro na gasolina. O que isso vai alterar? No nosso dia a dia da oficina, vai alterar apenas os veículos carburados. Os veículos injetados não vai ter nenhum problema, tá? O sistema faz a correção, a adequação automaticamente. Mesmo aqueles que são só gasolina, né? Nossa hora de flex. O flex não vai sentir nada mesmo. Mas os carros injetados só gasolina também não sentem a correção. Agora, os carburados vai estar com a marcha lenta irregular. Vai ter que corrigir marcha lenta, tá? José Alceu da Silva comentou, Scopino, um equipamento multijet da AlphaTest
dá muito travamento nas válvulas de escoamento de bico injetor. O que eu vou fazer? Acionar aí, né, a assistência técnica, cria muita sujeira na parte de baixo, né, onde escoa o líquido da máquina. Eu tenho uma máquina dessas, realmente suja bastante e acaba travando. Pode tentar tirar a bureta e aplicar ar comprimido no sentido contrário. Se for alguma coisa grande, vai sair, mas pode ser um defeito da válvula também. José Carlos da Silva Santos. Professor, qual é o problema que faz com que a ECU diminua o tempo de injeção? Bom, tempo de injeção, tá, é diminuído de acordo com os sinais de entrada do módulo. Por exemplo, se o sensor de oxigênio, a sonda lambda, indica mistura rica, o módulo vai diminuir. Mistura rica vai diminuir. Mistura rica vai diminuir. Tá? O sinal do MAP também é muito importante para isso. Então, a ECU vai trabalhar corrigindo o tempo de injeção com base nos sinais de entrada. Tá? Uma coisa é certa. A pressão do sistema, 3,5 bar. Vamos supor que alguém trocou o regulador de pressão. Um exemplo, vai. Pôs um de 4 bar. O módulo sabe que trocou o regulador? Não sabe. Não tem nenhum sensor dizendo para ele. Tá? O que vai acontecer? Com base, né, no sinal da sonda lambda, como tem 4 bar empurrando combustível, o módulo vai diminuir bastante o tempo de injeção. Olha que curioso, pessoal. Olha a estratégia. O módulo nem sabe que a pressão está alterada, mas pelo sinal da sonda lambda, lá no escapamento, ele vai diminuir o tempo de injeção. Ou seja, a pressão era para ser 3,5, está com 4, está empurrando mais. Em compensação, os injetores estão abrindo menos. Uma coisa acaba corrigindo a outra. Mas isso é um defeito, tá? Pode ser que na fase fria o carro fique muito gastão e daí por diante. Tá ok? Pessoal da KDS Automotiva, devo orientar meus clientes a usar gasolina comum ou aditivada? Bom, a recomendação das montadoras, algumas recomendam comum, outras aditivada. É seguir o quê? A recomendação da montadora. Na prática, pessoal, a diferença é muito pouca. Particularmente, recomendo utilizar sempre gasolina comum nos veículos. A aditivada não tem um efeito positivo que compense pelo preço maior que é. Então, na prática, recomendo sempre a gasolina comum. Tá? Ok? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, nós vamos aqui a nossa primeira aula sobre atuadores da Palicandy 1.8. Muito obrigado pelo acompanhamento dessa aula. Semana que vem, a parte 2. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.